mais uma sintonia do nosso canal Esperança é Jesus e também a participação da nossa série As 7 Bem-aventuranças do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar sobre a quinta bem-aventurança do Apocalipse, que se encontra no capítulo 20, verso 6. Diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Bem, nessa quinta bem-aventurança do Apocalipse é descrito que bem-aventurado, e acrescenta, e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem, primeira ressurreição? Sim, primeira ressurreição. Por que primeira ressurreição? Porque tem mais de uma, não é? Em João, Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29, Jesus disse o seguinte: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal para a ressurreição do juízo. Então, em João, capítulo 5, versos 28 e 29, Jesus menciona duas ressurreições, a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Em 1 aos Tessalonicenses, Paulo escreve, no capítulo 4, versos 16 e 17, que a primeira ressurreição ocorre por ocasião da volta gloriosa de Jesus, ok? E no Apocalipse descreve que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, certo? E na primeira parte do capítulo de Apocalipse 20, verso 5, diz assim: Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ok? Então, o texto de Apocalipse sugere que a ressurreição do juízo ocorrerá 1000 anos após a ressurreição da vida, que é a primeira ressurreição. Por isso, e ela ocorre por ocasião da volta de Jesus, por isso que no Apocalipse diz que bem-aventurado é aquele que tem, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E ainda acrescenta que sobre esses a segunda morte não tem autoridade sobre eles. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Ok? Então, no capítulo 2 de Apocalipse, verso 11, na promessa feita à segunda igreja do Apocalipse, a igreja de Esmirna, diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O vencedor não sofrerá dano da segunda morte. Ok? Então, por isso que em Apocalipse, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte, bem-aventurado e santo é aquele que tem, aquele que não participarão, que tem parte na primeira ressurreição e que ele não sofrerá dano da segunda morte, ou seja, a segunda morte não tem autoridade sobre ele. Por quê? Porque ele aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Cristo morreu na cruz, a morte eterna por todo aquele, pela raça humana. E todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador de sua vida não experimentará a morte eterna, pois a morte eterna ela foi experimentada por Cristo no lugar dele. Por isso que o Apocalipse diz que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte, que participa na primeira ressurreição. E a segunda morte não tem autoridade, porque ele aceitou a morte substituta ou substitutiva de Cristo em seu lugar. Meu querido ouvinte, você tem aceitado a morte de Cristo em teu lugar, a morte eterna em seu lugar para te dar a vida eterna? Se você aceitar como Senhor e Salvador da sua vida, você então participará da primeira ressurreição e você é bem-aventurado e santo e não experimentará a condenação da segunda morte. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.